Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Eu sou Tato Freitas e hoje eu venho aqui para te ensinar o método Disney de criação. Para que ele serve, o que ele é, como que eu posso utilizar ele no meu dia a dia, nos meus projetos, nos meus sonhos. Calma que eu vou te explicar como isso funciona. Mas antes, não esqueça de assinar nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com uma pessoa que precisa colocar os seus projetos em prática. E, quem sabe, com esse vídeo você consegue ajudá-la também. Mas vamos lá. O que é o método Disney de criação? Claro, como o nome já diz, o Sr. Walt Disney criou, na verdade, sem querer ele já fazia isso. A turma da PNL foi lá, modelou, viu como ele fazia e replicou isso para as outras pessoas e chegou até você hoje, né? Mas o que consiste isso? É pegar um sonho, um projeto e fazê-lo acontecer, ou pelo menos desenhá-lo até nos mínimos detalhes para que você consiga fazer com que ele aconteça. Bem, mas como que é isso? É dividido por 3 fases. A fase sonhadora, a fase engenheira ou construtora, tanto faz o nome que você quer dar, e a fase crítica positiva. Crítica positiva. Vamos lá. A fase sonhadora, é claro, é fácil de entender, é aquela que sonha. Mas quando a gente fala sonhar um projeto, é sonhar na sua grandiosidade e nos seus mínimos detalhes até que é possível, né? Até onde é possível a mente sonhadora ir. Normalmente a mente sonhadora ela não vai muito a fundo nos mínimos detalhes, por isso das outras fases. Então vamos lá, você vai pegar um papel e caneta e vai escrever o sonho. Escreva o sonho, imagine, vivencie. Isso é muito importante. Por quê? Se você não vivenciar esse sonho, fica um pouco mais difícil para as outras fases trabalharem. Por exemplo, quando o Walt Disney foi num pântano em Orlando e enxergou que aquilo ali seria um dos grandes passos para mudar a empresa dele, que seria a Disneylândia, né, a Disney World, você fala, não é possível. O irmão dele falou, não, Walt, você está viajando na maionese, não tem como fazer isso. E ele conseguiu. Ele conseguiu imaginar como seria implementado, onde cada atração ficaria, depois como conseguir o dinheiro, enfim, esse método vai te ajudar em muito. Então, quando eu falo em sonhar, você vai escrever, alguns coaches hoje estão falando escriturar, né? Você vai escrever os seus sonhos, né? O que você gostaria, não só escrever, você vai escrever, vai ler em voz alta e vai sentir. O importante também é o sentir. Poxa, o que eu vou sentir com isso acontecendo? Feche os seus olhos e, puxa, eu vou sentir isso. Joia! Essa é a fase do sonhador. Mas calma, ainda não acabou. Eu vou voltar, vou explicar cada fase primeiro para depois ensinar a complementação e depois um super bônus para você. Então fica até o final, hein? Não saia daqui. Bem, a fase 2, que é a fase do engenheiro ou construtor. A fase do engenheiro construtor, ele vai desenhar o projeto como um todo. Ele vai entender o que a mente sonhadora passou para ele e o que ele vai fazer com aquilo que está escrito e como fazer. Eu estou sentindo isso, tá? Então eu vou fazer dessa maneira, assim, assado, tá? Pronto, então a fase 1, sonhador, fase 2, construtor, fase 3, crítico positivo. Tá, o que é o crítico positivo? Ele vai pegar todas as informações que chegaram até agora e vai criticar de uma forma positiva. O que significa criticar de uma forma positiva? Apontar falhas no processo ou no projeto como um todo desse sonho.
Não quero que você critique, nossa, você não é capaz de fazer isso, nossa, isso é loucura. Não, isso daí é uma crítica destrutiva. Isso não vai te ajudar em nada. Então, o importante é, por isso que é descrever o sonho, o sentimento, o projeto e a crítica construtiva. Eu gosto muito de tomar cuidado, principalmente na primeira e na segunda fase, quando eu explico para as pessoas, para os meus alunos, sobre as fases. Por quê? O sonho, às vezes a gente acha que não é merecedor. Aí quando chega na parte crítica, é difícil construir uma parte crítica construtiva. Por quê? Aí tem um problema do eu, do ego, dos medos. Mais pra frente a gente conversa sobre. Aliás, tem um vídeo aqui falando sobre medo, tá? Eu vou fazer logo uma parte 2 sobre isso. Mas a parte construtiva tem que estar intimamente ligada com com a fase crítica. A comunicação tem que ser muito boa entre elas, mas a construção com a fase crítica é legal. Pronto, são essas 3 fases, mas acabou? Não! Depois que a fase crítica terminou, ela vai retornar para a fase sonhadora com aquelas questões. Sabe aquelas questões positivas que foram levantadas na fase crítica? Ela vai ser trabalhada pela fase sonhadora de novo, tentando, encontrando soluções para isso. Aí ela sonhou de novo sobre essas soluções, vai para a fase do meio, que é a construção, o engenheiro, e vai colocar no papel como seria a resposta disso e volta para a fase crítica, tá? Esse ciclo é infinito, mas você não precisa terminá-lo como um todo para que você coloque os seus sonhos em prática, tá? É importante que no momento que você se sentir confiável, confortável, você comece a colocar em prática. Depois de um mês colocando em prática aquilo que você fez, volte e reflita sobre aquilo, tá? Isso é muito poderoso, mas calma, ainda não acabou. O que é muito importante também nessas fases, sonhador, engenheiro construtor e crítico, que você tenha geoposições para cada uma delas. Como se tivesse um mini escritório para cada uma delas. Sim. Então, por exemplo, eu quero a minha fase sonhador. Eu tenho uma região aqui dentro de casa, eu costumo chamar quarto de orações, que quando eu quero fazer um projeto, eu vou lá e sonho. Depois, quando eu tenho que colocar em prática, né, fazer a construção, a parte de engenharia, eu venho aqui para o escritório, onde eu começo a desenhar os projetos, ponho na lousa, pego livros que podem me ajudar, e pronto. Aí eu vou para uma fase crítica. A fase crítica, normalmente eu vou num lugar aqui em casa que é mais aberto, onde tem plantas, né? Onde eu começo a criticar de forma construtiva esse projeto. Agora eu tenho que voltar para a fase sonhadora. Eu volto para a fase sonhadora, tá? Isso é muito bom, porque com essas regiões você vai se programando, setando a sua mente a buscar soluções nesses lugares, sonhos nesses lugares. Isso ajuda muito. Tem alguns alunos que falam, eu posso fazer isso que eu acabei de explicar são chamadas geoposições. E eles perguntam, eu posso fazer geoposições mentais? Falei, olha, no primeiro momento não é interessante isso, tá? Por exemplo, eu vou sonhar que estou numa praia, imaginar que estou numa praia e escrever num projeto. Isso não é interessante. Por que não é interessante? Em alguns momentos você pode entrar em devaneios, sabe quando você está quase dormindo, vem uns sonhos estranhos e você se desliga e aí você fica com o projeto parado e isso não é legal. Depois que tiver muita prática, estiver bem consciente do projeto em si, você consegue fazer isso. Aliás, tem uma outra situação que depois eu te ensino para você puxar mais informações, mas não é um método Disney, tá? É um complemento, mas isso
vai ficar para um outro vídeo, senão fica muita informação. Sobre geoposições ainda, eu preciso te explicar aonde não fazer. Eu expliquei como é que é, mas eu sugiro muito que você não faça isso em posições estratégicas. Por exemplo, eu vou fazer a fase sonhadora na minha cama. O que acontece? Pode, e isso é normal acontecer, tá? Que logo depois da fase sonhadora, inicia-se a fase de construção. E o que acontece? Você vai ficar muito agitado. Muitas vezes você vai ficar pensando nesse projeto e não vai dormir. Aliás, muitas pessoas se preocupam, fazem isso de uma maneira negativa na cama. Sabe aquela história? O que vai acontecer? Está projetando? Depois a gente fala sobre isso também. Nossa, quanta coisa, né? Então, posições estratégicas, onde você descansa mesmo mentalmente. Eu não quero fazer isso na minha cama. Não faça na cama, porque ali é um lugar onde você precisa dormir, descansar. Na mesa onde você almoça, janta, eu também não aconselho. Nesses lugares onde você repõe energia até alimento, eu não gosto que você faça isso. Nem que você tenha que sentar numa outra cadeira na mesma mesa para que você consiga, tá? Por quê? Na hora que você tem que estar comendo, você deve estar num outro sentimento, não no sentimento de trabalho. Você precisa ter os seus momentos no dia. Então, procure três geoposições onde você não vai descansar, se recarregar de energia, tá? Mas o porquê que é importante dessas 3 geoposições? Que você tenha um ambiente, um campo de visão diferente para cada um. Como eu falei, como se fossem 3 escritórios diferentes. Cada personagem tem um lugar diferente. E a partir daí, preste atenção nos lugares que você deveria se recarregar de energia e não despender energia sonhando. Essa é a minha opinião, o que eu aconselho aos alunos, tá? Mas ainda tem uma outra dica. Se você tem alguma, e essa para mim é uma das mais poderosas, tá? Isso me ajuda muito. Aí vem a parte da espiritualidade que eu gosto muito também de colocar no meu dia a dia. Isso me ajudou muito. Se você tem alguma religiosidade, tente colocar em alguma dessas fases. Eu utilizo muito na fase sonhador o propósito disso, né? Qual o propósito desse sonho? Intua, por favor. Aí cada um tem a sua fé, né? Abre a Bíblia, leia um salmo que te agrada muito, fala, poxa, eu peço ajuda agora do Espírito Santo, dos meus guias, dos meus anjos, enfim, aí é com você, tá? Ou, se você também não pede, não tem uma fé, não tem problema, isso funciona também. Na verdade, eu utilizo para dar uma forçada, não uma forçada, dar uma empoderada no projeto, e isso é muito legal. E, aliás, esses vídeos fazem parte do projeto, tá? Você aqui comigo faz parte desse projeto. Então, eu fico por aqui. Os vídeos já tá ficando um pouco mais longo do que o normal. Mas vamos fazer um resumão, vai? Antes de dar tchau, né? São 3 personagens: sonhador, construtor, crítico. Cada um deles tem que ter uma posição diferente. Sonhador com a sua posição, ou geoposição, eu gosto de falar geoposição, de verdade, não mental. O construtor também, uma geoposição, e um crítico também uma geoposição. Desde que essas geoposições não façam parte do momento que você recarrega as suas energias, ou se alimentando, ou descansando. Descansando, dormindo, tá? Então não faça isso na cama. Não faça isso na posição da sua mesa onde você normalmente se alimenta, tá bom? Então é isso. E se você quer dar um boost, você quer dar uma agilizada, na verdade, uma empoderada nesse sonho, peça ajuda àquelas pessoas que você acredita, ao Espírito Santo, a Jesus, enfim, aí é contigo, tá? Então agora sim, um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, é muito importante. A gente precisa compartilhar os vídeos, ajudar as pessoas que a gente gosta.
tá? Como que eu falei, é uma explicação que poderia ser muito mais profunda. Na verdade, quando a gente estuda isso na PNL, cara, quase um dia. Mas eu consegui passar para você a ideia central. E caso você tenha dúvida, escreva aqui embaixo, que assim que possível eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou explicar ou fazer outros vídeos. Um grande abraço e fique na paz. Até mais, tchau, tchau!